Sessão solene em homenagem aos 200 anos do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Faço agora a composição da mesa. Chamo a senhora Maria Laura da Rocha, embaixadora e secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores. Chamo o deputado Dr. Francisco para aqui compor comigo os trabalhos da mesa. O senhor Bruno de Rízios Bate, embaixador e chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos. Chamo o senhor Pedro Saldanha, chefe de gabinete da secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores. E o senhor Dom Giamba Batista de Quatro, núncio apostólico para o Brasil. Convido a todos para acompanhar, em posição de respeito, o hino nacional, executado pela Banda de Música da Base Aérea de Brasília, sob a regência do suboficial Eliezer Alves Pelicarto Arsênio.
nacional nesta solenidade de abertura dos 200 anos do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, presidida pelo deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí. Chamo agora o deputado Dr. Francisco para presidir momentaneamente essa sessão enquanto eu me dirijo à tribuna. Agora concedo a palavra ao deputado Flávio Nogueira, autor do requerimento que propôs esta sessão solene. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Fico muito alegre pela presença de todos. São muitas nações aqui neste plenário, fazendo ver que a paz, a solidariedade, a comunhão de liberdade, podemos conseguir isso sim. E o objetivo nosso é aqui ligeiramente saudar a nossa diplomacia, que ao longo do tempo, apesar da história deste país ter muitos percalços, mas é muito boa a atuação, é muito patriota a atuação da nossa diplomacia. Então eu fui autor do requerimento para que esta sessão pudesse manifestar o apreço que tem esse parlamento pela nossa diplomacia, mais precisamente pelo Ministério das Relações Exteriores. Quero aqui cumprimentar a senhora Maria Laura da Rocha, embaixadora e secretária do Ministério das Relações Exteriores, o meu colega de bancada, Dr. Francisco, o senhor Bruno de Rízios Bate, embaixador e chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos, sou Pedro Saldanha, chefe de gabinete da Secretaria-Geral do Ministério das Relações Exteriores, e o senhor Dom Jean Batista, de 4, Núncio Apostólico no Brasil. Chesterton, um autor inglês, filósofo e teólogo amador, ao escrever o livro de São Francisco, ali no prefácio, ele falou que São Francisco, a sua história não começa na data do seu nascimento. É preciso conhecer o mundo anterior à sua vida aqui na Terra, como também no mundo que ele entrou e começou a participar dele. Então, é isso exatamente que devemos fazer, um retrospecto do que foi e está sendo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Não é aí do seu nascimento, ali com a independência do Brasil. É mais para trás um pouco a história dessa diplomacia. Ainda no Brasil colônia, onde tínhamos ali apenas a esperança de um país que queria se formar. O Tratado de Tordesilhas de 1494 foi apenas o marco inicial deste país. Sabia-se que tinha esse país? Isso balizado por uma linha geodésica, por uma linha imaginária, mas o nascimento deste país mesmo se deu em 1500, quando foi descoberto
esse tratado de Tordesilhas apenas dividia imaginariamente as porções de terras espanholas e as porções de terras portuguesas, lusas, que haviam sido descobertas até aquela hora. Por isso, ninguém pode deixar de falar em Alexandre de Gusmão, o que se diz avô da diplomacia brasileira, com seu Tratado de Madrid de 1750, concebido por ele, feito por ele, ele que vivia como secretário particular do rei Dom João V. Não era um ministro plenipotenciário, mas era sim a eminência parda, aquele que faz tudo, não aparece, não assina e às vezes passa por muito tempo no anonimato. E foi isso que aconteceu com o nosso embaixador, que aqui nasceu em Santos e lá tornou-se uma figura importante e confeccionou este tratado, construiu esse Tratado de Madrid, inclusive através de estudos, pediu uma equipe para formar um estudo de mapas e confeccionou o famoso Mapa das Cortes. Porque passou aí até então os limites físicos, que tínhamos apenas, como falei antes, uma linha imaginária. E essa linha imaginária, por ser até mesmo imaginária, ela foi, portanto, transgredida, violada, podemos assim dizer, na África pelos espanhóis e aqui no Brasil pelos portugueses. Por isso que havia necessidade de novamente outro tratado para dizer quais eram as porções espanholas e quais eram as lusas. E foi feito então este mapa. Então já não existiria mais as geodésicas, e sim os limites naturais, os cursos dos rios, os picos das montanhas. Por isso que era necessário se estudar a geografia, se estudar cartografia, e isso que foi feito sob a supervisão de Alexandre de Gusmão. Alexandre de Gusmão, como falei há pouco, era de Santos, e aos 13 anos foi lá para Coimbra, estudou, e apesar de não ser nobre, participou, portanto, da corte de Dom João V, sendo pessoa muito importante, conselheira, e fez o possível para que as terras lusas aqui no Brasil fossem, portanto, bastante diferentes do Tratado de Tordesilhas. Era uma pessoa erudita, muito inteligente, e quando ele saiu da Bahia, da cidade de Cachoeira, o jesuíta que o educou, que levava o nome de Alexandre de Gusmão, por isso que ele tem esse nome, disse que esse menino é um menino estudioso, inteligente e velhaco. Velhaco no sentido de astuto, até porque uma criança não pode ser de maneira alguma um velhaco, apenas para dizer como era inteligente e como era de fato um diplomata o nosso Gustão Alexandre de Gusmão. Chegando então à modificação do território brasileiro, foi a partir do Tratado de Madrid de 1750, quando tivemos aí aquilo que hoje nós temos praticamente o nosso território. Mas a política lá de portuguesa modificou bastante, e o nosso Alexandre de Gusmão teve que ver
a sua derrocada exatamente com a morte do seu rei protetor, e passando ao trono de Portugal, Dona Maria I, Dom José I, veio então aí o Marquês de Pombal, um rival, e tudo aquilo que foi feito aqui de Tratado de Madrid foi anulado. E tivemos lá na frente que tem o tratado, que é o Tratado de Santo Ildefonso, que praticamente, a não ser com algumas questões no sul do país, como os certos povos de Missões, a colônia de Sacramento, fez com que mudasse, em quase definitivo, o formato, de fato, que nós temos hoje no território brasileiro. Mas chegou a independência, ou melhor, quase a independência, porque nós tivemos aí outro grande brasileiro, que aqui já foi mencionado, que foi José Bonifácio. José Bonifácio, até dizem que ele é o patriarca da diplomacia. José Bonifácio é patriarca de tudo, da nossa independência, da diplomacia, patriarca da mineralogia neste país. Era um homem culto, muito culto, erudito. Quem saiu também de Santos, estudou lá em Portugal, Paris, passou mais ou menos 30 anos por lá e aqui voltou. Olha o que ele fez. Antes da independência do Brasil, ele construiu um manifesto chamado de Manifesto aos governos e às nações amigas, onde o príncipe Dom Pedro já assinalava o desejo do Brasil de ter a sua independência. Isso antes da proclamação da independência. E há quem considere isso como a ata da criação da diplomacia brasileira. Feito a independência, aí tivemos aí a parte diplomática nevrálgica, que era além da independência, temos também a dinastia. Não poderíamos perder a dinastia de Bragança, porque sabíamos que o trono, a coroa, seria o fator de unidade nacional. Quando abdicou Pedro I, a primeira pessoa que ele chamou para ser tutor dos seus filhos foi o próprio adversário José Bonifácio. Mas, senhoras e senhores, eu tenho que dizer que o grande embaixador, que o grande diplomata do Império foi Duarte da Ponta Ribeiro. Lá o Alexandre Gusmão escreveu, embora não tenha nada escrito por ele, mas foi ele que escreveu o Tratado de Madrid, mas precisava ir lá nos marcos. Quem fez isso foi esse grande embaixador, que foi embaixador do México, do Peru, da Bolívia, o Duarte da Ponta Ribeiro. Que, olha, que foi quase que um trabalho de artesão. Naquela época não tinha aviação, e para chegar no Peru, eu ia de navio pelo Atlântico, contornava lá a ponta do continente, e chegava no Pacífico e ia a Lima. Ele fez uma vez isso, mas a segunda vez ele foi em cima de uma mula, um burro, indo do Rio de Janeiro até Lima, levando aí mais de um ano, exatamente para conhecer os marcos, as tais fronteiras naturais que deu os limites definitivos ao Brasil. Então, por isso que esse Barão Duarte, depois chamaram Barão Duarte da Ponta Ribeiro, juntamente depois com o Barão do Rio Branco e o Barão e o Alexandre Gusmão, são conhecidos como os três diplomatas brasileiros que usaram a cartografia, que usaram a geografia, que usaram um direito privado romano chamado de Ut Possidetis,
e que garantia às pessoas que tinham as posses daquela terra o direito de pertencê-las. Então esses três estão lá no Ministério das Relações Exteriores, numa sala chamada de tratados, como sendo, portanto, esses três diplomatas que usaram o direito romano e as demarcações do Brasil, o Tupucidetes e as fronteiras naturais. Depois nós vemos aí a República chegando. República, ali no início, tivemos, de certa forma, um vazio da nossa diplomacia. Só começando mesmo em 1902, com a chegada do grande Barão do Rio Branco, que de fato foi esse Rio Branco que definitivamente deu ao Brasil o tamanho territorial que nós tivemos, ou que nós temos. Eu sei que lá no Brasil colônia, no Brasil império, nós tínhamos uma grande preocupação, que era além do território, era construir a nação brasileira. Tivemos sim o formato de um país, mas cadê o povo brasileiro? Cadê a nação brasileira? Com quem nós vamos formar esse povo? Aí, durante um tempo, a identidade do Brasil era ancorada na imagem e somente no território ciclópico, grande e continental que nós temos. E aí teve, portanto, que ter agora a formação desse Estado. E foram os governos, os diplomatas, e a partir daí, Rio Branco com Rui Barbosa, com Joaquim Nabuco, engrandeceram esta diplomacia já para o exterior. O país está formado, a nação também em formação, e brilhava lá em Haia o nosso Rui Barbosa, dizendo que o mundo não é dos grandes, que o mundo é de todos, que não deve ter assento permanente nos conselhos de arbitragem somente as potências militares e as potências econômicas. O mundo é nosso, como dizia lá na frente o embaixador e diplomata Castro Araújo. Assim foi se formando a nossa diplomacia com respeito a o que hoje o nosso governo briga por um assento permanente na ONU. Rui Barbosa já fazia isso, já brigava por isso. E foi assim uma vez que ele saiu de uma dessas conferências em Haia, da sessão, porque somente ele disse: todos aqui somos iguais. Não tem sentido. Como é que com a ONU, a Organização Nacional das Nações Unidas, tem um conselho permanente? Cadê a comunhão? A comunhão das nações? Por isso que ele notabilizou-se mundialmente, e também a nossa democracia ganhou esse destaque, como vamos ver exatamente em outras épocas, embora quando o falecimento de Rio Branco, a partir daí tivemos um vácuo também. Aliás, um jornal da época chamado A Noite, em manchete disse: com a morte do Rio Branco, uma grande catástrofe nacional. E de fato, passamos muito tempo sem ter essa grandeza na nossa política externa. Apareceu aí a década de 30, com a Revolução de 30, tivemos aí Oswaldo Aranha na ONU, mas outra passagem importante da nossa diplomacia, por incrível que pareça, foi no governo de Jânio Quadros. Jânio Quadros foi um político conservador da direita, um político que internamente fazia uma política que não agradava aos seus eleitores. Ele tinha sido eleito, ajudado por um partido chamado UDN,
União Democrática Nacional, que era um partido de elite, altamente conservadora. Pois foi no seu governo que, tendo ali o embaixador e o chanceler Afonso Arinos, ele criou a PEI, Política Externa Independente. Aquilo que nós tínhamos chamado de Guerra Fria, a polarização entre potências militares, entre potências políticas, Jânio Quadros disse que não. Por que nós não temos que ter relações diplomáticas com os países da África? Por que nós não temos que ter relações diplomáticas, comerciais com a União Soviética? Olha que isso, para o Brasil da época, era de fato quase uma catástrofe para os seus correligionários, como por exemplo Carlos Lacerda, que era o chamado destruidor de presidentes, ficou até adversário político dele, mas ele continuou e depois veio com a sua renúncia o parlamentarismo, e aí tivemos a continuidade dessa política com o grande outro chanceler, Santiago Dantas. Santiago Dantas continuou no parlamentarismo esta política de independência, ampliou aquilo que antes só era relações comerciais, passou a ser diplomáticas, como a União Soviética, lá abrindo uma embaixada para o fantasma de muitas pessoas que eram do seu lado, que eram partidárias, que tinham o elegido. Então, como alguém disse aqui anteriormente, a diplomacia não deve ter ideologia. A diplomacia deve procurar sempre pelo bem-estar, pelo desenvolvimento do mundo. Nunca ter esse tipo de disputa armamentista, como mais na frente vamos ver isso com o nosso chanceler Araújo de Castro, que veja como tudo é atual. Araújo Castro, na 18ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1963, falou o seguinte: se 1% dos gastos com armas no mundo fosse revertido para ações de combate à pobreza, haveria redenção social e desenvolvimento de toda a humanidade. Em suas estimativas, a porcentagem supracitada representaria aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de dólares por ano. Vale recordar que aí, sobre essa corrida armamentística de 1963, que era no auge da Guerra Fria. Isso ele falou há 60 anos. E agora, o nosso presidente Lula disse nesta sexta-feira que o dinheiro usado para comprar armas deveria ser empregado no combate à fome, em combate à fome e na proteção do meio ambiente. A declaração foi feita em discurso na cerimônia de abertura da COP28, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Dubai. Diz o presidente: somente no ano passado, o mundo gastou mais de 2,24 trilhões em armas. O mundo gastou muito, por sinal, quantia que poderia ser investida no combate à fome e no enfrentamento de mudanças climáticas. O que eu quero dizer com isso? Com esses 3 chanceleres da década de 70, todos eles passagens efêmeras, todos eles com passagens muito rápidas. O que passou mais tempo como chanceler foi Santiago Dantas, 10 meses. Mas eles deram ao Brasil, deram à diplomacia a doutrina.
sistematizar os seus princípios, que valem ainda até hoje. Durante o período de 1964 até 1985, houve de fato um retrocesso. Voltamos aí a ter de fato a Guerra Fria de novo aqui neste país, quando nós já tínhamos dito e falado que todos são iguais e que nós não queremos diretórios de países de potência militar dirigindo os destinos diplomáticos, a política econômica e a política diplomática no mundo. O mundo também é nosso. Eu gostaria aqui de dizer que o patriotismo difere do nacionalismo. Geralmente, quando o governo é nacionalista, dificilmente nós temos ali um país que quer a paz mundial, porque ele se enche de orgulho do seu país. Ao contrário do patriota, o patriotismo é um modo especial, de solidariedade com todos os países do mundo. O patriota não tem orgulho a não ser do seu país, da sua nação, das suas tradições, da sua cultura. Mas o patriota é capaz de reconhecer que, apesar de termos aqui o Garrincha, e o Pelé, mas também Messi é um bom jogador, é um talento, é talentoso, como Maradona também é, e qualquer outro que tenha um artista ou um político brilhante tem admiração do patriota, que isso não acontece com o nacionalista. De fato, senhores e senhoras, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês. Sei mais que a presença dos senhores embaixadores, senhoras embaixadoras, é muito mais pela convivência pacífica de nossa política externa. Nós nunca tomamos partido ao longo de nossa vida política, ao longo da vida da política diplomática. Pode até ser que nos expressamos, pode até ser que possamos dar a nossa opinião, mas o Rui Barbosa disse que ser neutro, a neutralidade não é impassibilidade, mas imparcialidade. E a imparcialidade não existe entre o direito e a injustiça. Por isso, encerro aqui, senhora secretária Maria Laura da Rocha, parabenizar a sua instituição, orgulho de todos nós brasileiros, deste patrimônio que há mais de 200 anos nós conservamos e admiramos por todos aqueles que passaram à frente da chancelaria, à frente do Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigado. Para dar prosseguimento à condução da sessão solene de homenagem aos 200 anos do Ministério de Relações Exteriores, convido o deputado Flávio Nogueira a retomar a condução dos trabalhos. Após o seu pronunciamento, o deputado Flávio Nogueira vai assumir a presidência dos trabalhos no lugar do deputado doutor Francisco, nesta solenidade que homenageia os 200 anos do Ministério das Relações Exteriores. Antes de encerrar a sessão, eu convidaria já antecipadamente a todos aqui, embaixadores, representantes das embaixadas, para aqui
sobre essa mesa, tirarmos uma foto oficial dessa presente sessão solene em homenagem aos 200 anos do nosso Ministério das Relações Exteriores. Agradecer aqui a nossa banda da Força Aérea Brasileira e dizer aos senhores, mais uma vez, o agradecimento com a presença aqui do Itamaraty e de todos vocês. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.